Paz do Senhor, caros irmãos, mais uma vez estou aqui grato pela oportunidade de falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Faço esses vídeos para a glória do Senhor Jesus, para a edificação dos irmãos que gostam de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia e ter a esperança da salvação no seu Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. E como servo do Senhor, eu tenho o gosto, o prazer de falar de Jesus e da sua salvação e ler um pouco a Bíblia, estudá-la e meditar para me fortalecer e esperar no Senhor, que é o meu remidor, é o meu galardoador. Então, baseado nesses critérios, eu gosto de falar para que outros, assim como eu, esperam no Senhor, não desfaleçam na tua fé. E os que estão fracos, os que ainda não conhecem a Cristo, que tiver acesso ao vídeo, eu gostaria de falar algo que está relacionado com este vídeo de hoje. O Senhor Jesus é o Senhor Deus prometido para a humanidade através de Eva, prometida ao homem no Éden, que traz o relacionamento com Deus, que salva o homem, que edifica o homem, que purifica o homem, que vence o inimigo, que retrai as obras do inimigo, protege o homem do mal espiritual, fortalece o coração do homem, fortalece o espírito do homem, edifica o homem em uma nova criatura, enxerta, insere o homem no plano original de Deus, Jeová, através da salvação. Dito tudo isto, meus irmãos, eu tenho a obrigação de dizer que o antagônico desta situação é a perdição eterna. É o lago de fogo preparado para o diabo e os teus anjos. É a não salvação, é a não aceitação do relacionamento atribuído ao homem pela misericórdia da aliança da cruz. Temos uma aliança na cruz do Calvário, no sangue de Cristo, que aspergiu o teu sangue sobre todo aquele que nele crê, que dá direito e posse da salvação. Mas aquele que não crê já está condenado. É isso que me motiva ainda mais a fazer este vídeo nos dias de hoje, que é pregar a palavra do Senhor, exortando que a perdição da vida eterna é sério e ela é já também. Para aquele que não aceita Cristo e o teu sacrifício, é triste o seu fim. Eu não gosto de falar desta maneira, porque não cabe a mim julgar. Então julgue cada um a si mesmo, mas sabendo que a Bíblia é um livro de exortação e uma espada de dois gumes, para salvação e para perdição. Amém? Irmãos, o Senhor Jeová, na tua infinita misericórdia, tinha desejo de se relacionar com o homem. Criou todas as coisas, organizou a terra, deu forma ao que estava sem forma e preencheu o que estava vazio com cores, com vida, com arte, com músicas, com sons. Deu ao homem a tua imagem e semelhança, a capacidade de decisão no sétimo dia para o homem viver com ele estas grandezas que de si, da sua virtude foi criada. Mas o homem não foi capaz de manter um relacionamento com Deus. Sendo assim, foi interrompida a adoração devida do homem com capacidade de decisão de adorar o Senhor pelas grandezas da sua criação, da tua ciência, do teu conhecimento, da tua misericórdia, pela abundância da criação ofertada ao homem, e viver
com Deus, sendo sua imagem e semelhança, decidindo. E o Senhor aprovando esse relacionamento, gerando da parte do homem a adoração. Quando o homem peca e é destituído da imagem do seu Criador como pecador, perde a tua forma, então o Senhor, em determinado momento, faz uma aliança com Abraão, o pai da fé em Hebreus, né? Hebreus 9. Só que o Senhor, para criar esse relacionamento com o homem, ele separa um homem, depois separa uma família e faz dessa família o seu povo escolhido, Israel, né? Israel sendo a descendência natural de Abraão. Está lá em Gênesis 17. Vamos ler, irmão? Hoje nós não temos um texto básico, tá? Vamos folhear bastante a Bíblia, tá bom, irmãos? Vamos lá em Gênesis 17, versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. O primeiro homem da sua escolha, o Senhor já disse a ele: Sê perfeito. E porei o meu concerto, aliança, entre mim e ti, e multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e será paz de uma multidão de nação, e não se chamará Abrão, mas Abraão, o teu nome, porque pai de multidão de nações o tenho posto. Então aqui Deus estabelece com Abraão uma descendência natural, que é Israel. E depois os irmãos sabem, foi através de Jacó, Isaac, os 12 filhos de Jacó, né, foram para o Egito, e o Senhor os resgata como ásia de águia, ele diz lá em Hebreus, a carta aos Hebreus, como águia de asa, os fiz tirar do Egito. E no Êxodo 19, o Senhor Jeová, para resgatar o homem na tua imensa misericórdia e cuidado, de amor, para restaurar toda a humanidade sob os teus cuidados e proteção, ele faz uma aliança mosaica, porque aqui em Êxodos, em Gênesis, nós acabamos de ler que ele faz uma aliança natural de descendência com Abraão. E ele dá os mandamentos, ele dá os estatutos, né, para Abraão de como buscá-lo, né? Então fica claro quando eu falo que ele dá os mandamentos e estatutos, irmãos, ele vai dialogando com Abraão, se revelando a Abraão, Isaac e Jacó, e fica claro que é a sua misericórdia, a tua graça é que vai libertar esse povo independente da situação da parte deles. Aí a Bíblia fala nos Gálatas, se diligentemente ouvires a minha voz, em Êxodo, né? Em Êxodo ele fala, se diligentemente ouvires a minha voz. Vamos ler isso lá? Porque ele faz aliança com Abraão, uma aliança natural de separar um povo para relacionamento. O Senhor quer um povo para si,
trazer as boas novas a todas as nações. E ele faz isso com Abraão. E fica claro que é da parte dele. Mas o povo, nos dias de Moisés, pecou tanto que não era capaz. Então o Senhor insere a lei através da aliança mosaica. Vamos ler lá, irmãos? Êxodo 19. Números. Êxodo 19, irmãos. Então o Senhor faz uma aliança com Abraão e fica claro que o Senhor, da parte de si, é misericordioso, guarda Abraão nas suas peregrinações, guarda Isaac nas suas peregrinações, guarda Jacó nas suas peregrinações, guarda os 12 patriarcas nas suas peregrinações. O mundo espiritual luta contra esses 3 patriarcas. Os irmãos vê lá as situações que os 3 passam. Isaac passando um pouco menos, mas o patriarca Jacó sofreu muito, 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 e o Senhor o guardou, o fez prosperar. O Senhor foi fiel à sua aliança e fez desse homem pai de 12 filhos. A Bíblia nos relata pelo menos 12 filhos e uma filha. E o Senhor os fez prosperar no Egito, se tornando um povo rico, abençoado, a ponto de causar ciúmes e inveja, porque isso já era uma artimanha do adversário para travar as bênçãos futuras para todas as nações, porque ele sabia que esse povo havia de ser adorador de Jeová. E aquele que é adorador de Jeová, o Senhor honra a sua aliança, o Senhor honra a sua palavra. Então, fica claro que é uma artimanha maligna na vida desse povo, e o Senhor, então, faz uma aliança mosaica, inserindo a lei, porque dando a lei, o apóstolo Paulo nos ensina aos hebreus e aos gálatas que a lei denuncia o pecado. Então, aqui em Êxodo 19 é essa situação. A lei mosaica é melhorada sendo inserida a lei. Então, Êxodo 19. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto de Refidim e acamparam no deserto. Israel, pois, ali acampou defronte do monte. E subiu Moisés a Deus, o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asa de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz, e guardardes o meu concerto, a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular. Então o Senhor aqui em Êxodo 19, capítulo 5, já faz um propósito divino na vida desse povo. Esse povo, essa nação seria propriedade particular, peculiar do Senhor dentre todos os povos, e eles os são, irmãos. Quando eu falo Israel, talvez eu não se refira ao Estado de Israel hoje, mas o povo judeu sensato que faz parte da aliança de Abraão. O Senhor os tem como propriedade peculiar, porque ele fez essa promessa através da aliança mosaica aqui no Êxodo 19 com esse povo. No capítulo 6, no versículo 6, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. No versículo 6, irmãos, há 2 promessas e particularidade. Um reino sacerdotal. Então o Senhor diz que eles vai ser um reino,
Está aqui, correto? Está escrito. E sacerdote. Sacerdote, a Bíblia é clara, é o que representa Deus aos homens, né? O profeta representa Deus aos homens, trazendo a mensagem. O sacerdote representa o povo a Deus através de sacrifícios e ensinamentos, correto? Então, Israel, através da aliança mosaica, vinda da aliança com Abraão, seria os sacerdotes de Deus na terra, e deles seriam distribuídas as bênçãos às nações, seriam dadas as palavras de paz, de conforto e salvação, preparando os povos, línguas e nações para o advento do nascimento do Messias, o remidor, o redentor da humanidade. Aqui, nesta aliança, é inserida o redentor. Na promessa, na aliança com Abraão, não fala do redentor, mas aqui já é inserido o redentor. E diz que ele seria um reino. Irmãos, para que exista um reino é necessário um conjunto de leis, regras e deveres, e o principal, um rei. O Senhor está dizendo a esse povo: vós me sereis os meus mensageiros, os meus representantes entre as nações, que trará paz, prosperidade, caminho de salvação, caminho de longanimidade, longe de doenças, longe de pragas, longe de atribulações, apenas sendo os meus sacerdotes entre as nações. E como reino, o Senhor diz que será Ele o rei, correto? Não é isso que está escrito aqui em Êxodo 19? Me sereis reino e sacerdote. Então, este povo teria o privilégio de ter para si como Deus, como rei, Deus de Abraão, o Senhor Jeová. E veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E se os irmãos continuarem lendo, é feito aqui uma aliança com sangue do cordeiro, com sangue dos sacrifícios de animais. No capítulo 20, o Senhor, já empossado como rei desse povo, dá os 10 mandamentos no capítulo 20 de Êxodo, ou seja, a Constituição, a Carta Magna para esta nação santa, peculiar, escolhida e sacerdotal. Se os irmãos verem mais adiante, é formado o Estatuto e Leis Civis no Êxodo 25, né? No Êxodo 25, esse do 20 ao 24, esses 10 mandamentos se tornam estatutos. Em Deuteronômio vai ser ainda mais detalhado, que é o código moral e civil de como um povo de Deus, um povo separado, um povo que vive sobre a aliança de Jeová, sobre os cuidados de Jeová, que tem Jeová como seu Salvador, como seu rei, que está sobre as ordenanças do seu reino. Os 10 mandamentos são perfeitos, irmãos. E os estatutos tirados destes 10 mandamentos é o código civil e moral para todo Israel e para todo o mundo ocidental até os dias de hoje. É a base da civilização ocidental. É o que seria de melhor para o homem. Foi o que o Senhor nos deu a Israel através da aliança
de Moisés. E sendo o Senhor rei de Israel, que deu um código de conduta moral, uma constituição, aqui no Êxodo 25, ele institui a lei cerimonial religiosa. No Êxodo 25. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta oferta alçada que tomareis dele, ouro, prata e cobre, e pano azul, púrpura, carmesim e linho fino de pelo de cabra, pelo de carneiros, tintas vermelhas. Aí o Senhor fala aqui no versículo 8: E me farão um santuário no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Então o Senhor agora no Êxodo 25 institui um rito cerimonial religioso e diz que fará um tabernáculo, um santuário, e habitará no meio deles. Então o Senhor Jeová deixa claro que dentre as atribuições de Israel é que ele seria rei. Como rei, ele instrui o Código Civil e institui um rito cerimonial religioso que é necessário um tabernáculo onde ele vai morar no meio. Ele vai ficar atribuindo misericórdia, graça e sabedoria, sendo adorado e buscado no tabernáculo. No tabernáculo. O povo, irmãos, o povo não foi capaz de manter isto como modo de vida. Então o Senhor insere a lei. O Senhor insere a lei que está em Gálatas. Deixa eu achar aqui o livro de Gálatas, irmãos. Gálatas capítulo 3. Esse seria o texto base, irmãos, para nossa pregação, para nosso estudo de hoje. Porque eu falei da aliança de Abraão, a aliança de Moisés. Porque fica claro que o Senhor quer um relacionamento. O Senhor fez alianças com o povo para conviver com o homem, porque no Éden foi rompida o relacionamento. E o Senhor, através da sua misericórdia, deixa claro para nós, homens de coração voluntário e adorador, que ele quer habitar em nós, porque ele institui o rito cerimonial de tabernáculo. A primeira vez que ele menciona a aliança com o povo de maneira coletiva é em Êxodo 19. E ali ele já, logo de cara, no versículo 8, diz: Farei o tabernáculo. Ele institui um tabernáculo, um ambiente de adoração no meio do povo. Então, existe a aliança de Abraão, a aliança mosaica. Da aliança mosaica fica claro que é pela lei, porque ele institui a lei através dos 10 mandamentos, do Êxodo 20 ao 24, aos estatutos sobre os 10 mandamentos, e no capítulo 25, então, ele instrui o rito cerimonial de adoração através do tabernáculo. E insere a lei nesse contexto, porque a lei em si, Paulo diz que é boa. Morte para a morte, vida para a vida. Por isso que eu disse no início desse estudo,
que o antagonismo de salvação da parte de Cristo, da aliança do sangue de Cristo, é condenação eterna. É ruim falar assim, mas é necessário que o pregador seja claro. Aquele que não se inserir na aliança de Cristo pelo sangue da cruz, instruído desde as alianças de Abraão e Moisés, já está condenado. Então, o texto base para esse estudo seria este, irmãos. Gálatas, capítulo 3, versículo 1. E por que eu escolhi o Gálatas, capítulo 3, versículo 1? Porque nós somos a igreja de Cristo, nós somos a plenitude da igreja de Cristo, né? Hoje todo o globo terrestre está povoado e há igrejas do Senhor em todas as nações. Umas hostis, outras nem tanto, mas não é fácil para ninguém. E o evangelho está sendo pregado. E essa carta aos Gálatas é direcionada à Galácia, aos Gálatas, que é uma região de povos e igrejas. Ou seja, as outras cartas foi direcionado a um homem ou a uma sociedade específica, um povo específico. Mas aos Gálatas é o conjunto das igrejas. Eu acho que é o que representa melhor para esse estudo. Ok, irmãos? Gálatas 3, versículo 1. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei, que foi inserida na aliança mosaica, ou pela pregação da fé, que agora Paulo está pregando a Cristo crucificado, a aliança da cruz? Sois vós tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Será que em vão tenho padecido tanto? Se é que é isso, também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É pela pregação da fé, irmãos. Estamos inseridos na aliança da cruz. Tudo isso é uma continuação. O Senhor Deus Jeová começou lá no Éden, querendo relacionamento, querendo intimidade. Não foi possível. Fez uma aliança com Abraão. Não foi possível. Fez uma aliança mosaica. Instituiu essa aliança com sangue, deixando claro que sem sangue do carneiro, quando eles perde o sangue no povo, a aliança está formada. E o povo diz lá no Êxodo 19, assim como o Senhor falou, assim faremos. E ele os institui como um reino e sacerdotes. E rei desse povo. Mas esse povo, pois lá em Samuel, vai pedir um rei. Esse povo vai deixar de ser sacerdotal. Então o Senhor Jeová faz uma aliança muito melhor, que é a aliança de Cristo, que traz a salvação a todos os homens, que sou eu e você, através da aliança da cruz. Para quê, irmãos? Para que nós sejamos o povo peculiar, nós sejamos os sacerdotes de Deus, de Cristo, que leva a salvação através do Evangelho. Através do Evangelho. Porque Paulo diz, eu não vou me lembrar aqui agora, irmãos, que em Hebreus, que um testamento só é válido quando o testamentário morre, porque o testador ainda vivo não tem validade. Ou seja, Cristo morreu e o Novo Testamento, o Evangelho, nos transporta para o reino de Cristo como seu povo, como seu reino, e ele como nosso rei, e nós, sacerdotes de Cristo, que levamos o Evangelho a outra criatura,
a outro homem, a outro pecador que necessita da misericórdia de Deus, de Cristo, assim como nós, e insere ele nessa aliança da cruz. Eu quero ler com os irmãos em 1 Coríntios, capítulo 6, para ficar mais entendido essa parte. Capítulo 6. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ora, 14. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará pelo seu poder. Então, o Senhor Jesus fez uma nova aliança entre nós e Cristo, e ressuscitou a Cristo. Então, pelo seu poder, nos ressuscitará também. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomará, pois, os membros de Cristo e far-los como membro de uma meretriz? Prostituição espiritual, irmão. Aqui está se referindo à prostituição espiritual. Como os que foram da aliança com Moisés se prostituíram, abandonando os 10 mandamentos e os estatutos, deixando o Senhor indignado, a ponto que quando Cristo veio, o povo não o reconheceu e não o recebeu. Tamanha era a distância que eles estavam do Senhor. E por não guardarem o seu estatuto, os seus mandamentos, né? Eu gosto de usar a história, bem perto de Cristo, ali em 174, perto de Cristo, quando Antíoco Epifânio destituiu os sacerdotes do templo e inseriu a adoração a Baco. Quando os macabeus se revoltaram contra aquele sistema demoníaco de liturgia religiosa dentro de Israel, o povo que era para ser sacerdote e reino de Deus estava sendo prostituído por povos estranhos, querendo instituir principalmente o culto a Baco. Quando Judas Macabeu luta contra esta situação, esse homem que Deus o tenha, né? Deus há de recompensá-lo segundo o seu galardão. Quando fala, está entre o silêncio de Malaquias e Mateus, este homem fez esse favor ao povo de Deus, que foi tirar essa idolatria, essa prostituição que o Senhor fala para não fazermos aqui, ó, em 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 15. Tomará, pois, os membros de Cristo e far-los membros de uma meretriz? Ou seja, aqui é o próprio Paulo ensinando para não fazermos algo tenebroso como foi feito já nos dias de Cristo. Então, o povo estava tão prostituído com as meretrizes das nações ao lado, que o povo sequer reconheceu a Cristo, o seu rei, o seu Senhor. Com a aliança de Cristo, no sangue da cruz do Calvário, o sangue do Senhor foi aspergido sobre as nações, sobre o povo. E como eu li lá que o povo de Israel era a descendência natural de Abraão, em Romanos capítulo 4, versículo 11, vamos ler, irmão? Porque eu gosto de criar esse raciocínio. Romanos 4, versículo 11. Como lhes foi imputado estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem. Então, aqui Paulo nos explica que através da aliança da cruz, através da aliança com Cristo, pelo sangue derramado no Calvário, somos feitos
descendência espiritual de Abraão. Então, a primeira aliança foi feita com Abraão, a sua descendência natural. Eu li isso lá no começo, está em Gênesis 17:1. Depois o homem não foi capaz. Então o Senhor faz uma nova aliança melhorada com Moisés e fortalece essa aliança com esse povo e insere a lei. Então a aliança mosaica é a aliança da lei. Mas a lei, Paulo diz que é boa aos hebreus. Há uma carta, eu estou falando que o livro de Hebreus é de Paulo. Mas a carta aos hebreus diz que a aliança, a lei é boa. Vida para vida, morte para morte. Ou seja, aquele de coração voluntarioso vê a lei como boa, que traz vida, porque a lei acusa o pecado e protege o ser humano dela, porque daí você se vê necessário buscar a aliança com Cristo, com coração voluntarioso. Você viu como que ler com cuidado aqui a carta aos Romanos faz toda a diferença? Então, fomos feitos descendência espiritual de Abraão, fazendo parte das alianças em Cristo. Aqui, ó. Estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. E se fosse pai da circuncisão, daqueles que somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivemos na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. A lei não foi dada para condenar o homem. Nós acabamos de ler aos Gálatas capítulo 3. A lei foi dada para desmascarar o pecado e fazer com que o homem se sinta pecador, necessitado da aliança de Cristo, porque era para Israel ter ensinado isso como membros da aliança mosaica e sendo o reino e sacerdote, mas nem isso eles foram capazes, e não apresentou à humanidade o teu pecado, sendo a lei ineficaz, mas Cristo, pela tua misericórdia em Jeová, pelo Espírito Santo, disse: eu não vim para abolir a lei, mas para cumprir, que é falar para a humanidade: vocês estão errados, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão a mim, porque eu sou a aliança da cruz, e no meu sangue a salvação. Não é isso que está na Bíblia, irmãos? Gostoso, né? Sem derramamento de sangue, em Êxodo 24, não há aliança. Então o Senhor faz aliança com esse povo em 19, em 24 há o derramamento de sangue. Os irmãos lá depois, lê lá, Êxodo 24, do 5 ao 8, vai estar lá. E a aliança com Cristo está em Mateus, está nos 3 evangélicos, o derramamento de sangue do Cordeiro. Amém? Então, irmãos, somos justificados pela fé. Aqui em Gálatas 3, ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade? A verdade é o que? Cristo, a aliança em Cristo, a salvação. Na aliança com Cristo, a remissão dos pecados. Em Cristo, a perdão dos pecados. Porque quando o Senhor diz que é necessário inserir a aliança cerimonial religiosa de tabernáculo, ele nos faz membro do teu corpo. Não foi isso que a gente leu aqui aos Coríntios? Que somos membros do corpo de Cristo e não devemos inserir prostituição com meretrizes?
com idolatria. Por quê? Porque o Espírito Santo agora habita em nós. E nós somos o tabernáculo de Deus. Todas as alianças convergem em Cristo. É tudo simbologia. Quando o Senhor Jeová institui o rito cerimonial religioso em Êxodo 25 com o tabernáculo, onde ele vai fazer morada, com a aliança de sangue na cruz do Calvário, nós somos enxertados em Cristo e somos tabernáculo do Espírito Santo. E Deus habita agora no coração e no homem. Aquele que dá liberalidade a Cristo, ele vem, limpa, adorna e faz morada. E como rei deste novo reino, que é a igreja, ele tem a autoridade de dizer para você que você será sacerdote no reino de Cristo. Lá em Apocalipse, né, diz que seremos reis e sacerdotes. Enquanto aqui não é feita o arrebatamento, você vai ir te pregando como sacerdote, fazendo mais um discípulo, pregando o evangelho de salvação, dizendo ao pecador: em Cristo há uma nova aliança para a tua vida. Há salvação, há cuidado. O Senhor Jeová, em todas as eras da humanidade, procura ser amigo do homem. O Senhor Jeová criou o homem no Éden, e já no capítulo 3, diz que o homem é sua imagem e semelhança, ou seja, o homem é um ser racional, capaz de tomar decisões para gozar com Jeová os deleites da tua misericórdia na criação. E como imagem e semelhança, tinha a capacidade de decisão. E a Bíblia diz que Adão, tendo relacionamento com Deus, dava diretrizes de que isso vai chamar isso vai chamar aquilo. Essa sim é osso dos meus ossos. E o Senhor Jeová aprovava, porque era um espelho de Deus, era a sua imagem. O homem refletia a imagem de Deus. Hoje, com a aliança de Cristo, devemos refletir a imagem de Cristo, como pregoeiro da palavra, como tendo amor pelas almas, como tendo amor pelo Evangelho, buscando a Deus, se apartando do mundo, se apartando do pecado, desejando a salvação, desejando o céu, buscando dias melhores em Cristo, não se prostituindo com as meretrizes que é a idolatria do mundo, através do pecado, da ganância, do sentimento de posse exagerado, da inveja, de fazer mal para os companheiros, para o patrão, para o empregador. A aliança em Cristo é melhor. Irmãos, eu gostaria de ler aqui com o irmão em Hebreus 9. E depois nós encerramos. Vamos ler aqui Hebreus 9, 23, e eu quero encerrar aqui. Então, qual foi o propósito desse estudo dessa tarde, irmãos? É dizer que existe uma aliança com Cristo. Essa aliança veio do próprio Deus. Ele veio trabalhando nela desde o Éden para a salvação da sua alma, da minha alma, para nos inserir no céu, para nos trazer uma vida de paz. E o antagonismo dessa situação é o inferno e o lago de fogo. Eu tenho o dever de dizer isso, irmãos. Nos outros vídeos eu evito isso porque cabe ao Senhor Jeová. Mas eu conversando com a minha esposa, ela disse: Kleber, se eu soubesse falar da Bíblia, eu diria: o Senhor Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu e batiza com o Espírito Santo. Era isso que eu falaria.
Então, esse vídeo é: o Senhor Jesus salva, cura, liberta, batisma com o Espírito Santo através da aliança da cruz, nos fazendo templo seu, tabernáculo seu, morada em nós, povo santo, que faz parte do reino de Deus, um povo sacerdotal, um povo peculiar, que desde lá da fundação da humanidade em Êxodo, no Éden, e depois com a inserção de um povo escolhido, ele vem nos dando sinais claros de que somos amados, de que somos Jesurum do Senhor, escolhido, povo seu, e ele nos ama e nos quer libertar. E em Cristo Jesus foi feito todas estas misericórdias, foi consumada todas essas promessas e simbologia, e hoje somos reino de Deus, temos um rei que é o próprio Deus da pessoa de Cristo, que salva, cura, liberta e nos tem por povo peculiar, enxertado na descendência de Abraão espiritualmente, que a gente leu em Romanos 4, somos descendência de Abraão espiritual, a Bíblia nos relata isso, fazemos parte da aliança de Abraão, da aliança de Moisés, conhecedores da lei que traz vida para quem há vida, morte para quem há morte, em Cristo Jesus, a salvação da tua alma, e o arrebatamento é coisa certa, o inferno também é. Escolha entre vida e morte. Eu oro para você e peço ao Senhor que tenha misericórdia de todos aqueles que estiverem vendo esse vídeo, que você seja aqueles que estão no arrebatamento, na aliança de Cristo, fazendo parte do reino e sendo sacerdote de Deus. Em Hebreus capítulo 9, versículo 23 diz: de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificasse, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício melhores do que esse, porque Cristo não entrou num santuário feito por mão, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Tudo que eu disse aqui nesses 47 minutos, irmãos, se resume nesse versículo. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu, quando o Senhor, em Êxodo 25, estabelece o rito cerimonial religioso, dizendo que vai ter um tabernáculo no meio deles, o Senhor está instituindo simbolicamente que o tabernáculo seria o próprio homem, e Cristo seria o nosso rei, e o Espírito Santo moraria em nós através de Cristo. Está lá em Atos capítulo 2, o Senhor nos dá o Espírito Santo que veio como pomba, como Espírito, e ficou no meio do povo, e mora em nós, como morada dos céus, até que o arrebatamento venha, porque todos os 10 mandamentos, os estatutos tirados dos 10 mandamentos, e a simbologia em Êxodo 25 revela a moralidade de Deus e a santidade de Deus, e como é a corte de Jeová. Em Êxodo 25, quando o Senhor institui o tabernáculo, e aí os irmãos lêem lá em 25, ele institui a todas as circunstâncias e pompas e como deveria ser. É a corte do próprio Deus. Então, quando Deus institui o tabernáculo, ele está instituindo a corte celestial, o seu trono no meio do povo. E quando nós somos o tabernáculo de Deus, nós, assim como o tabernáculo representava as coisas invisíveis do trono de Deus, o trono do Altíssimo, o santuário do Altíssimo, assim nós devemos, aos olhos dos homens, representar a corte de Deus, as coisas invisíveis dos céus que traz benefício e glória, para que seja morada do Altíssimo, morada do Espírito Santo, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifício melhores do que esse. É o sacrifício aqui, ó, e aqui, irmão. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, aquele dia do 25, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós. Então temos um sacerdote, um sumo sacerdote, somos sacerdotes de Cristo,
fazemos parte do reino, o nosso rei está no céu, perante a presença de Deus, nos justificando até o arrebatamento, sendo nós guardiões e vivendo a moralidade dada por Deus das alianças, temos critério para sermos absolvidos do castigo do lago de fogo e da perdição das almas. Mas aquele que aceita Cristo como seu único e unigênito Salvador, através da aliança da cruz e do sangue de Cristo, um sacrifício melhor que aspergiu o sangue às igrejas, como foi dito em Gálatas. E eu e você fazemos parte desta aliança em Cristo Jesus. Fazemos parte do reino com um rei que é Cristo, um povo peculiar, como foi ensinado na aliança mosaica, e perfeito na aliança em Cristo. Então, fique aqui o meu desejo dessa tarde, que era pregar que Cristo salva, cura, batiza, liberta no Espírito Santo, através das alianças que a Bíblia nos ensina, que foi perfeita em Cristo. Amém? Glória a Deus. Que isso fica de edificação para os irmãos, fica edificação para aqueles que não ainda entregaram a sua vida a Jesus. Procure o Senhor, entregue a tua vida ao Senhor, venha fazer parte dessa aliança no sangue de Cristo, que é preparada desde o Éden para a tua salvação, porque Deus é amor, é justiça. Orem por mim, sou necessitado das orações. Irmãos, há centenas de menções que poderíamos citar aqui, mas daí já foi 51 minutos, só esse pouquinho que estamos falando. Mas o Senhor é quem trabalha no coração, tá bom? O Espírito Santo é quem fala nos corações. Eu só vou até aqui na minha limitação, mas oro para que o Espírito Santo pegue essas palavras muito e muitos depois faça dar fruto no coração de muitos, porque o céu é real, o arrebatamento é real, mas o antagônico, que é o lago de fogo e a perdição, também. Em Cristo Jesus, fique com essa mensagem. Em Cristo Jesus, eu quero que você esteja comigo no arrebatamento e numa eternidade de glória, gozo e paz com Cristo, para adorarmos ao Senhor e junto dele gozarmos a maravilha da criação, aí não só da terra, mas de toda a plenitude da criação. Amém.